Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Iniciando mais um Inspire-se por aqui com muita alegria, mais uma semana se iniciando. E o Inspire-se de hoje está incrível. Eu vou compartilhar com vocês alguns mitos do emagrecimento. A Mari vai estar aqui mais uma vez e também a Carla vai estar aqui compartilhando muito conteúdo sobre toda a programação de Santa Catarina. Vamos conferir? Vamos falar alguns mitos no emagrecimento? Emagrecimento, assim, é um assunto tão amplo que aborda tantas coisas, tantos mitos e tantas verdades e quero compartilhar com vocês alguns. O primeiro deles eu vou citar assim os mais falados na internet, o que eu recebo mais na clínica também, assim, de dúvidas, para a gente desmistificar um pouquinho isso aqui. Então, primeiro deles, se eu parar de comer carbo, então arroz, batata, pão, eu vou emagrecer. Essa é a fórmula para o emagrecimento. Não necessariamente, tá? A gente sabe sim que os carboidratos, eles têm muito açúcar, eles são açúcar, mas não quer dizer se você parar de comer 100% eles que você realmente vai emagrecer. Você precisa de uma fonte de carboidrato também para você ter energia, para o seu cérebro ter energia, para você fazer atividades físicas. Então, simplesmente parar de comer o carboidrato não quer dizer que você vai realmente estar emagrecendo, tá? Outro mito que também assim a gente vê muito na internet. Ah, e se eu tomar água em jejum ou água com limão em jejum, eu vou emagrecer. Não, não adianta você tomar água em jejum, limão puro, alho, não adianta nada disso se você tiver um consumo muito grande de calorias durante o seu dia. Então, isso você precisa pensar, tá? No seu consumo de calorias durante o dia. Outro mito, se eu comer só proteína, eu vou emagrecer. Também não é uma regra, tá? Proteína é carnes, ovos, enfim, queijos. Não quer dizer. Às vezes você vai comer só proteína, mas com uma quantidade muito grande de calorias, tá? Só nas proteínas, uma quantidade muito grande de proteína. E proteína demais também vira gordura. Então não quer dizer que você vai emagrecer se você estiver fazendo isso. Bom, mas se eu fizer cardio todo dia em jejum, eu vou emagrecer. Também não quer dizer. Eu sei que é injusto a gente se esforçar, às vezes parar de comer um carboidrato, a gente parar de comer só proteína, fazer um cardio em jejum e não emagrecer. Eu sei que é injusto, eu também acho, mas não quer dizer. Às vezes você vai fazer um cardio ali pela manhã, mas no final, no decorrer do dia, você vai consumir muita caloria, você vai consumir muito açúcar. E aí não quer dizer o seu cardio ali, que o seu cardio ele vai emagrecer, tá? E entrando nessa parte da atividade física, então quer dizer, se eu para eu emagrecer, eu preciso fazer cardio, que é caminhada, bicicleta, corrida, esses exercícios mais cardiorrespiratórios. Também não quer dizer, tá? Um exercício que emagrece muito, que dá performance muscular, que deixa o nosso corpo mais bonito é a musculação. E a musculação, ela não é um exercício cardiorrespiratório, tá? Ela é um exercício diferente um pouco. E ele nos dá muita performance, faz a gente desenvolver musculatura. Então, é um exercício que sim vai fazer com que a gente emagreça, porque a gente vai aumentar o volume muscular. E o nosso músculo, quando a gente tem um pouco mais de volume muscular, nosso corpo naturalmente gasta mais energia, ou seja, faz com que a gente emagreça, tá? Então, também não quer dizer, é um mito, tá? Que você tem que fazer o cardio. Cardio respiratório é importante para várias coisas, mas não é uma necessidade, tá? Eu preciso fazer o cardio, que senão eu não vou emagrecer, tá? Para emagrecer, tem que fazer jejum. Jejum intermitente, gente, é uma estratégia muito legal, tá? Se você é uma pessoa que gosta, que é adepto a ficar ali 16 horas sem comer, do final do dia até o outro dia, é uma estratégia muito boa que vai te auxiliar muito no emagrecimento, mas também não é uma regra, tá? Então não é porque você fez o jejum que você vai emagrecer. Mas sim, se você é uma pessoa que aguenta ficar 16 horas sem comer, você não tem problema de enxaqueca, você não tem nenhum problema de saúde que vá ali estar afetando, o jejum ele é super indicado sim, tá? Você pode estar fazendo que vai te auxiliar muito nesse teu processo de emagrecimento. E bom, fazer tudo isso, fazer atividade física, fazer dieta, fazer tudo isso vai fazer com que eu perca gordura localizada. Não, tá? Sinto muito em informar. Se você quer perder gordura localizada,
você precisa fazer algum tratamento específico na gordura localizada. A gordura localizada ela é muito difícil de sair. Então, para tratar aquela gordura embaixo do umbigo, na lateral, nas costas, você precisa sim fazer algum procedimento específico ali nessa região, tá? Gordura localizada pode acontecer sim dela sair com a sua rotina e tal, mas você precisa ter uma rotina muito assídua, uma rotina assim com muita disciplina para a gordura localizada ela realmente sair com atividade física e dieta, claro, e junto de talvez uma estética, talvez uma massagem para desinchar, enfim. Então, não é querendo desanimar vocês, mas isso é fisiológico. A gordura localizada ela não sai simplesmente, que não é tão simples, né? Com atividade física e dieta, precisa de um algo a mais, que é algum tipo de procedimento. Para emagrecer só com medicamento? Não, tá? Você consegue emagrecer sem a necessidade de usar medicamentos. Claro que hoje no mercado a gente tem muitos medicamentos que vão te auxiliar nesse processo, então vão fazer com que esse processo seja mais acelerado, você mude alguns hábitos, pare de ter tanta vontade às vezes de comer alguma coisa específica, mas não que necessariamente você precise estar usando algum medicamento, tá? Então isso também é mais um mito, tá? Espero que vocês tenham gostado, anotem tudo. Isso aqui é muito importante para a gente entender aí quais são as maiores dúvidas, enfim. E eu sei que muitas dessas coisas a gente vê na internet, fala sobre a pílula milagrosa, isso também, tá? Não existe nenhuma pílula milagrosa que você vai tomar e secar tudo. Isso não existe. Não existe nenhum adesivo que a gente cola e puxa toda a gordura. Isso também não existe. Então, não busque essas soluções milagrosas que elas não existem. Nenhuma cirurgia plástica é milagrosa, tá? Cirurgia plástica vai tirar ali uma quantidade de gordura, uma lipoaspiração, por exemplo, mas não é o que vai te emagrecer, não é o que vai te deixar super magra. A gente precisa fazer a nossa parte, por mais que a gente faça, por exemplo, uma cirurgia plástica. Então, não existe nenhum milagre, tá? Existem, sim, procedimentos, medicações, estratégias que vão te auxiliar no emagrecimento, mas boa parte do emagrecimento, ele vem de você, tá? Mudando aqui dentro, primeiramente, acreditando que você consegue, que é possível você chegar onde você quer. E, claro, usando todas as estratégias com profissionais ali te auxiliando. E se você não tem condição de ter um profissional, não tem problema. Hoje na internet a gente tem muito conteúdo também de valor e real. Só procure em lugares certos, com os profissionais certos, que hoje todos os profissionais estão na internet. Então procure que com certeza você vai achar simples, fácil e de graça ali, muita informação de qualidade. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Momento Nutrindo Ser. E o quadro de hoje está super especial, pois eu consegui trazer aqui para ter uma conversa super legal com a gente o Dr. Juliano Borges. Ele é médico oncologista com foco em pesquisa clínica e eu sei que ele já tem mais de 100 casos clínicos de estudo, né, doutor? Bom, é sempre um prazer, né, discutir com relação à obesidade, tratamento do câncer e também nós trabalhamos em áreas em afins, né? Você trabalha na parte nutricional, eu trabalho como médico, como pesquisa e com câncer, então a obesidade, o sedentarismo são grandes fatores de risco para o câncer, né? Agora a gente pensa onde que entram as famosas canetas, né, o Ozempic, o Mounjaro no tratamento, né, de pacientes que já tiveram câncer, né? Então, o que a gente tem de dados é que atualmente os pacientes que tiveram diagnóstico de câncer, foram tratados, não tem uma contraindicação para o uso das canetas. Pelo contrário, né, os estudos que estão identificando, esses que a gente chama de estudos observacionais, até diminuíram as taxas de morte, de mortalidade para quem usou caneta voltado para o tratamento da obesidade. Tem que se lembrar só um ponto, né, que tem duas grandes contraindicações para o uso das canetas, que é o Mounjaro e o Ozempic, que são os pacientes que tiveram história ou têm o diagnóstico do câncer de tireoide do tipo medular, que é um tumor relativamente raro, e quem tem um achado que se chama MEN2, que é neoplasias endócrinas múltiplas. Somente esses dois casos que teriam uma contraindicação para o uso
do Mounjaro e o Ozempic. Então, para aquelas pessoas que têm aquele certo receio de usar Mounjaro por achar que de repente vai desencadear um câncer ou se a pessoa tem uma certa predisposição, pode antecipar, elas podem ficar tranquilas que isso não acontece? Pode ficar tranquilas. Inclusive, o que a gente conversou aqui de ser contraindicado em quem tem história de câncer de tireoide medular, esses achados foram achados que foram identificados quando foram feitos estudos em camundongos, né? Então, foram os estudos pré-clínicos. Não se confirmou isso em humanos, apareceu essa taxa aumentada em ratinhos, em camundongos, mas não se confirmou isso nos seres humanos. Mas, de qualquer forma, tem essa restrição, mas não se identificou esse dado em humanos. Agora, para as outras pessoas que tiveram o diagnóstico de câncer e que estão tratadas, não tem contraindicação, né? Por quê? Porque o grande foco está em diminuir o percentual de gordura, né, de pessoas que estão obesas. E se a gente diminui esse percentual de gordura, a pessoa desinflama, né? A gente sabe, você sabe melhor do que eu o quão grave é, né? Uma pessoa tá obesa e todos os fatores de risco que tem associados com a obesidade. Então, quem está obeso tem uma maior chance de risco de câncer, tem uma maior chance de risco de diabetes, de problemas cardíacos, de pressão alta, de diabetes. Então, diminuir o percentual de pessoas que estão com obesidade, isso aumenta as taxas de tempo de vida, né? As pessoas vão viver mais vão estar mais saudáveis. Então, é claro, o ideal, né, a gente estava conversando, é nunca usar nenhum remédio, né? Então, se alguém está acima do peso, está com obesidade, a primeira indicação é fazer atividade física, ter uma avaliação nutricional, fazer certa restrição de calorias para conseguir emagrecer, dormir bem. Esse é o grande ponto para todo mundo. Sim. Notou que não conseguiu dessa forma, por condições diversas, psicológicas, educacionais, culturais, daí sim passaria para o uso dessas canetas. Outras vias, né? Isso, mas sempre a gente vai focar em não utilizar a medicação. Não funcionou com outros métodos, a gente parte daí para o uso das canetas e eu não contraindico para quem teve história de câncer. Lembrando, quanto mais obesa a pessoa, maior a quantidade de processo inflamatório e maior todos os riscos de problemas cardíacos, diabetes e câncer, né? Lembrando que usar sempre com orientação profissional médica, né, doutor? Porque o que a gente mais vê são pessoas que vão na farmácia, compram e começam a usar sem prescrição médica. Claro, hoje em dia já precisa de receita para comprar, mas a gente sabe que é necessário, né, doutor, passar por uma avaliação, ainda mais que já teve câncer, né? É extremamente fundamental, né? Com certeza, né? Porque as canetas podem dar algumas reações, né? Então, pode dar enjoos, dificuldade para digestão, porque pode dar uma lentificação do estômago, pode dar outras reações adicionais e a pessoa tem que saber como lidar com essas reações. Também a pessoa tem que fazer o seu check-up antes para não confundir sintomas com uma recidiva de câncer, né, Mari? E também não adianta só ficar usando caneta, né? Então a gente vê algumas pessoas, ou extrapola que algumas pessoas só estão utilizando a caneta e daí faz o quê? Fica magro, perde gordura, mas o mesmo percentual de gordura que perde mais de massa magra, se não faz atividade física. Não se alimenta direito, não come frutas, verduras, legumes, não come proteína, daí também perde muita massa muscular e daí a pessoa passa de uma pessoa obesa para uma pessoa desnutrida, né? Doente, porque não quer dizer que uma pessoa magra é saudável. Eu posso ter uma pessoa magra saudável, doente, como eu posso ter uma pessoa magra doente desnutrido, né? E doutor, a gente sabe que obesidade é doença, né? E qual a relação que teria a obesidade em relação a antecipar quem já tem predisposição a câncer? Porque quem tem câncer, quem vai ter câncer, já tem aquele gene dela lá, ela nasceu com aquela predisposição. A obesidade antecipa o aparecimento do câncer, doutor? Isso, a obesidade é um fator de risco que aumenta para as pessoas terem câncer. Então, o câncer vai se somando pequenos riscos ou pequenos fatores adicionais. Então, como você comentou muito bem, né, Mari, que se um paciente já tem uma predisposição para câncer, seja genético, seja de outras alterações ou de comportamento, a obesidade vai ser aquele adicional
para a pessoa desenvolver câncer, né? Então, uma pessoa não ser obesa é um fator de proteção para câncer. E daí, quando a gente fala para câncer, a gente está falando de prevenção também para todos os outros problemas. Diabetes, pressão alta, colesterol, problema cardíaco, problema sistema nervoso central, AVC e todo o grupo que contempla a questão da obesidade. Mas também outro comentário que você falou muito bem, a questão da obesidade associado com uma doença, a gente tem que lembrar também que muitos casos de obesidade podem estar associados também a alterações, né, psicológicas, né, depressão, ou às vezes essa ansiedade, angústia que consegue direcionar isso comendo. Então, você comentou algo que é importante também. Então, as pessoas que vão fazer o uso de caneta terem acompanhamento médico, terem uma boa alimentação, frutas, verduras, legumes, comerem proteína, fazerem atividade física, senão eles vão passar de uma pessoa obesa para uma pessoa desnutrida. Exatamente. E fazer um acompanhamento psicológico, né? Seja fazer um acompanhamento com algum psicólogo, algum profissional da área da saúde mental, seja fazer meditação, seja ficar escutando música calma, ler um livro, mas precisa cuidar de tudo isso, né? Porque a gente sabe que a saúde é corpo, mente, comida, atividade física, é todo um conjunto, né? Exatamente. Por isso que esse espaço aqui existe, justamente para isso, para trazer muita informação de qualidade e fazer todas as pessoas entenderem que, na verdade, o processo de ter saúde, de passar por um processo de transformação corporal, é necessário mudar, sim, o estilo de vida, que envolve atividade física, uma boa alimentação, ter toda a questão, se preocupar não só com a parte externa, mas sim também com o interior, porque é extremamente fundamental ter saúde, né? Doutor, muito obrigada pela sua presença aqui. Foi muito bom ter essa conversa. Espero ter você aqui mais outras vezes, tá? Até a próxima. Muito obrigado, eu que agradeço. Então, ó, só relembrando, né, pode-se usar Mounjaro Ozempic, tem algumas restrições, principalmente o câncer de tireoide do tipo medular, mas tem que procurar um acompanhamento médico. E quem teve história de câncer pode utilizar a medicação, não é uma contraindicação, porque o ganho de fato está em o paciente não ser mais obeso, né, e isso vai ajudar ele em todo o restante, né, das doenças, vai evitar todas as outras doenças, vai melhorar a questão física e vai ajudar em questões psicológicas. Então, é um conjunto. Mas muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu vou deixar aqui embaixo o contato do Dr. Juliano para vocês terem um pouquinho mais de... acompanhar mais um pouco ele nas redes sociais. E eu vou ficando por aqui. Te espero aqui na semana que vem. Muito obrigada pela sua companhia. E lembre-se sempre, toda transformação vem de uma decisão. Então, decida hoje a transformação que você quer na sua vida. Um beijo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma misturinha deliciosa que eu faço muito na minha casa, tá? Claro que dá pra adicionar muitos elementos aqui, mas eu estou com alguns elementos mais simples e que, assim, fica uma delícia se você souber realmente fazer, souber colocar ali, você vai ver que é delicioso e vai ajudar muito na sua dieta, tá? Eu já falei várias vezes pra vocês aqui no Inspire-se o quanto eu gosto de iogurte natural. Eu acho que ele é um alimento completo, ele tem proteína, ele tem gorduras boas, então você consegue colocar ele na sua dieta de uma maneira muito fácil e muito prática, então no seu dia a dia. Porém, a gente sabe que ele tem esse gosto mais azedo, né? Então não é todo mundo que gosta, que se adapta em comer ele puro. Então hoje eu vou te passar uma diquinha para você conseguir comer o iogurte natural, né? Você conseguir consumir ele, incluir ele na sua dieta, porém, de uma maneira mais prática e um pouquinho mais fácil, deixando ele um pouco mais adocicado, tá? Gosto muito, gente, é barato, é fácil de consumir, você pode consumir em várias refeições, quanto no meio da tarde, como no café da manhã, como à noite. Eu, Regina, não tenho tanto o hábito
de tomar o café da manhã hoje. Uma época eu tinha, mas hoje em dia não. Isso aqui pra mim me ajuda muito, porque em dias que eu quero comer alguma coisa mais prática ali, eu consigo fazer essa minha misturinha maravilhosa e consumir aí uma proteína já pela manhã, sem muito demandar muito do meu tempo, ou sem eu precisar cozinhar demais, enfim. Então é bem legal. Então eu falo pra vocês, escolham sempre um iogurte natural, o que for da sua preferência de marca, tá? Qualquer um deles é incrível, então eu gosto muito. E pegue um iogurte normal, ó, aqui eu tenho um pouco de iogurte normal. Escolha algum que tenha aroma, ou seja, algum tipo de sabor. No caso, esse aqui é o de morango, então escolha algum que você goste e que seja zero. Então você vai achar no mercado ali alguns que você vê, ele tem aroma, mas ele é zero. Mas mesmo assim ele acaba sendo um pouquinho mais calórico do que esse aqui e acaba não tendo todas as propriedades que esse aqui tem, tá? Então você pega um pouco dele, não precisa ser um frasco inteiro, tá? Esse aqui, gente, eu comprei num frasco maior, assim, num pote. Então pega 2 colheres desse pote, então ele já é adocicado, tá? E aí você vem com o iogurte natural e mistura, tá? O iogurte integral. Se você achar muita quantidade, um pote inteiro, você coloca menos, tá? E aí você mistura, faz essa misturinha aqui, ó, mistura bem. Já vou dar mais uma diquinha pra vocês, tá? Mistura bem. Deixar bem misturadinho. Vocês vão ver que isso aqui não vai ficar com o gosto do iogurte natural. Isso aqui vai ficar com o gosto do iogurte de sabor. Só que é muito mais proteico, muito menos calórico, tá? Porque a base dele, o que a gente mais vai estar usando é o iogurte natural. Então mistura bem. E aí eu venho com frutinhas, tá? Pra gente colocar uma proteína, já consumi uma frutinha. A fruta da sua preferência. Eu aqui hoje estou com morango e manga, tá? Que eu gosto muito de morango, gosto muito de manga também. Então misturo. Outra coisa que eu faço junto dessa misturinha aqui, bom, misturei, coloquei minha frutinha, coloquei meu iogurte natural, coloquei meu iogurte normal. O que eu faço? Eu coloco um scoop de whey protein junto, que aí ele potencializa um pouco mais na proteína e de uma forma super prática. E também o whey vai dar um gosto mais adocicado ainda para essa receita. E às vezes por cima eu ainda jogo um pouquinho de granola, então para dar aquela receitinha, aquela cerejinha no bolo, tá? Eu vou provar aqui agora com vocês para ver se realmente ficou adocicado isso aqui, tá? Para quem gosta de um doce, isso aqui é uma opção maravilhosa. Vamos ver. Gente, ficou uma delícia, tá? Ele tira o azedo do iogurte natural e tira aquele doce forte do iogurte normal, tá? E melhor ainda, super proteico, tá? Maravilhoso. Então façam aí na casa de vocês, coloquem um wheyzinho junto que vai ajudar a ter um pouquinho mais de proteína e me contem depois nas redes sociais se vocês realmente fizeram e se vocês realmente estão gostando. Você pode encaixar isso aqui tanto no café da manhã quanto no lanche da manhã, é fácil para levar para o trabalho, quanto no meio da tarde também, pré-treino, pós-treino, até um jantar dá para ser isso aqui, tá? Porque tem proteína, tem carboidrato, tem gordura boa, enfim. Então, até uma sobremesa gostosa isso aqui dá pra ser. Então, eu espero que vocês tenham gostado e quero ver vocês se inspirando e fazendo essa receitinha aí na casa de vocês. Hoje o Top Society é na Serra Catarinense. Estamos aqui em Urubici e vou mostrar a vocês o Vale Tancon Eco Village. Os chalés do Vale Tancon Eco Village oferecem conforto, privacidade e uma verdadeira imersão na natureza. Tudo pensado para proporcionar descanso, bem-estar e uma experiência autêntica em meio ao silêncio e à beleza natural de Urubici. Andrés Hurtado, ele que é gerente comercial aqui do Vale Tancon, vai falar um pouquinho de tudo que ele oferece nesse paraíso. Carla, un destino de inverno de excelencia, un destino de verano por excelencia, y estamos cada día fortaleciendo más nuestra estructura. Son 14 chalés completamente equipados de lujo que permiten que la persona tenga una experiencia de turismo de montaña, que es completamente un turismo de praia, que o pessoal está acostumado no litoral, e a Serra Catarinense é muito rica. Não só no inverno com aquele friozinho, com a lareira, com o vinho,
mas sim no verão também, onde nós temos a oportunidade de ter pesca esportiva, passeio a cavalo, cachoeiras com águas cristalinas, realmente é uma experiência incrível. E acredito que tu está aqui nos acompanhando e hospedando-se com a gente, tem sido uma experiência mágica, né? Nossa, a experiência está sendo incrível, pessoal. É importante também convidar as famílias, nós somos um destino não só para casais, que é o que muito se mitifica na Serra, né? Estamos começando forte com a linha corporativa para retiro de empresas, espaços para capacitação, eventos corporativos e o nosso cronograma de casamento que é super forte. Nós temos uma alta procura já com 4 casamentos programados para 2026, todos vindo da Europa. 2 da Alemanha, temos um de Portugal que está vindo e temos um da Itália. E sempre prezando pela qualidade, pelo atendimento, pelo carinho no serviço, que as pessoas que se hospedem aqui com a gente se sentam realmente acolhidas. E agora conta pra gente quantos chalés você oferece aqui. Nós temos 12 chalés, 5 chalés na Vila Borgonha, completamente equipados, Carla. Hidromassagem, cozinha completa, toda a estrutura de aquecimento, porque no inverno é importante se manter aquecidinhos, né? Nós temos pelo menos umas 3 nevadas por ano, 14 geadas agora em 2025, que passou, e temos na Vila Franco 7 chalés com uma estrutura completamente diferente, uma pegada mais contemporânea, sem perder a essência do chalé de montanha, e temos 2 casas para grupos maiores que comportam até 18 pessoas em conjunto as casas. Ai, que bacana. Então, hoje o Vale Tancón tem uma capacidade para 60 hóspedes se for corporativo ou eventos, ou para 24 casais, dependendo como for a dinâmica das acomodações. E para o carnaval, o que você oferece aqui? Vou ser bem sincero, muita gente pensa serra e frio. Nós temos um cronograma de sunset que vai começar agora em fevereiro, Olha que show. aqui no nosso lago. Amei, lindo. Inclusive estamos fortalecendo a nossa estrutura, vai ter alguma, como te comentei, nós vamos ter um fest técnico para deixar tudo pronto, para receber toda essa estrutura e começarmos com o nosso cronograma de eventos públicos dentro das instalações do Vale. E posterior a isso, que é muito forte também, até o dia 20 de janeiro já vamos ter lotado nossa Páscoa. O Vale Tancón é um destino da Páscoa por excelência, nós temos toda uma tradição de Casas dos Ovos, temos toda uma experiência imersiva na Páscoa e celebramos a segunda edição da nossa degustação de vinhos do sábado de Aleluia. Para todas as famílias catarinenses e para os nossos turistas, independente que sejam hóspedes ou não do Vale, uma noite para celebrarmos a ressurreição da Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e junto com a Casa do Vinho, uma parceria que temos feito essa tradição bonita de reunir as famílias de Urubici aqui no Vale Tancón no sábado de Aleluia. Programação completa, a gente já vai até a Páscoa aqui, né? Mas antes, agora eu gostaria que você deixasse um convite especial para quem está nos assistindo. Para você que não gosta de trânsito, esqueça o litoral, porque eu falo por mim, né? Eu morei em Floripa até agora há pouco e depois que eu vim morar na Serra Catarinense, gente, é um espaço ideal para curtir o verão. De dia é quentinho, gostoso, aconchegante, de noite você tem um friozinho para se envolver na coberta, que é super gostoso. E además, não perde o turismo de aventura. Nós temos o Morro do Parapente, nós temos a cachoeira, o Salto do Papuá, temos Fenda do Corvo Branco, temos passeios de quadriciclo, temos saltos de parapente. Então temos toda uma estrutura aqui na Serra e o Vale Tancón pronto para receber vocês, sem trânsito, sem dor de cabeça, sem calor excessivo, porque de noite você vai estar bronzeadinho do rio e vai descansar gostoso numa lareira quentinha dentro do seu chalé. Deixa aí o contato para quem está nos assistindo. @Vale Tancón Ecovillage. Nós somos bem modernos nesse sentido. Siga a gente no Instagram e acompanha de perto todas as novidades. E o Inspire-se de hoje vai ficando por aqui, mas antes eu quero compartilhar com você o que você está fazendo para mudar a sua vida. Às vezes a gente espera que um acontecimento venha, que um dinheiro caia do céu, que algo aconteça para mudar a nossa vida. Mas isso, infelizmente, não acontece. Nós precisamos de pequenas ações diárias, nós precisamos mudar a nós mesmos para conseguir mudar os outros, para conseguir mudar o meio. Nós precisamos não estar bem, não estar acostumado com aquilo que estamos vivendo e iniciar a nossa transformação. A transformação, muito dificilmente, ele vem do outro
ou de um acontecimento muito grande. A transformação ela acontece dentro da gente. Acontece quando a gente resolve que a gente precisa mudar algo, que a gente precisa transformar a nossa vida, transformar a nossa rotina e realmente fazer acontecer algo diferente. Então, o que eu tô trazendo para vocês hoje? Se você está se incomodando com algo, se algo não está dando certo para você, será que o culpado é o outro? Será que você tem que esperar vir uma transformação de outro? Ou você mesmo começa por você e começa transformações em pequenas coisas do seu dia a dia para lá na frente você ver uma grande transformação. O Inspire-se vai ficando por aqui, mas lembre-se sempre, você é o seu principal bem e tem o poder de mudar a si mesma. Te encontro na semana que vem. Um beijo!